Boa noite, meu irmão, minha irmã, paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Mais um momento semeando a fé para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus. Mais uma noite de campanha Deus preparou para nós, né? Deus tem nos fortalecido, Deus tem nos fortificado para aguentarmos, né? Esta campanha até o final em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, você que está no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilha, curte e dá um joinha, tá bom? Nos comentários, né? Compartilha, comenta e curte, pois é muito importante, tá bom? Para a obra do nosso Senhor Jesus. Glórias a Deus. Que nós possamos, neste momento, abrir o nosso coração para receber essa semente, essa palavra do Senhor, né? Que ela venha frutificar no nosso coração e que a gente possa dar frutos para o reino através da palavra do nosso Senhor. Amém? Glórias a Deus. Este Salmos 85, ele fala sobre pede-se o perdão de Deus. Meu irmão, minha irmã, a gente pedir perdão para Deus dos nossos pecados é essencial para termos a salvação. Pois a palavra do Senhor diz que todo aquele que confessará os seus pecados, o Senhor Jesus, ele é justo para poder nos perdoar e nos justificar. O Senhor Jesus, ele nos perdoa de todos os pecados, por pior que seja o pecado. Quando há um arrependimento verdadeiro no nosso coração, e quando a gente confessa com os nossos lábios, não adianta só pensar, a palavra do Senhor diz que a gente tem que confessar. Então, quando a gente confessa diante do Senhor que a gente pecou, Deus, ele nos perdoa. Amém? Ele lança o nosso pecado no mar do esquecimento. Glória a Deus. Ele nos justifica naquele grande dia. Então, esse Salmos 85, ele fala justamente sobre isso. Amém? No versículo 1 ao 13 diz assim: Foste favorável à tua terra, ó Senhor, trouxeste restauração a Jacó. Perdoaste a culpa do teu povo e cobriste todos os seus pecados. Retiraste todo o teu furor e te afastaste da tua ira tremenda. Restaura-nos mais uma vez, ó Deus, nosso Salvador, e desfaze o teu furor para conosco. Ficarás indignado conosco para sempre? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Acaso não nos renovarás a vida, a fim de que o teu povo se alegre em ti? Mostra-nos o teu amor, ó Senhor, e concede-nos a tua salvação. Eu ouvirei o que Deus, o Senhor, disse. Ele promete paz ao seu povo, aos seus fiéis. Não voltem ele à insensatez. Perto está a salvação, quer ele trará aos que o temem, e a sua glória habitará em nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão. A fidelidade brotará da terra, e a justiça descerá dos céus. O Senhor nos trará bênçãos e a nossa terra dará a sua colheita. A justiça irá diante dele e preparará o caminho para os seus passos. Glória a Deus, aleluias, né? Louvado e agradecido ao nome do nosso Senhor Jesus. Aqui no versículo 2 está dizendo que o Senhor Jesus, ele perdoa a culpa do povo e ele cobre os pecados. Então, quando a gente erra, quando a gente se arrepende dos nossos pecados, quando a gente busca a presença de Deus, quando a gente declara, Senhor, eu pequei contra ti, pequei contra o céu, e fala, né, Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo e é pecado, reconheço que é pecado, me perdoa. Deus, ele perdoa. A palavra do Senhor diz: perdoaste a culpa do teu povo. Ele perdoa os nossos pecados. Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Aleluia. E naquele grande dia, o Senhor Jesus que vai nos julgar. Amém? Glória a Deus. E ele mesmo vai justificar os nossos pecados, porque a gente se arrependeu. E quando existe o arrependimento verdadeiro, que Deus nos perdoa, nós somos lavados e remidos pelo sangue do nosso Senhor Jesus. Versículo 3. Retiraste todo o teu furor e te afastaste da tua ira tremenda. Deus, ele não gosta quando a gente peca. A palavra do Senhor diz que ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então, sim, Deus, ele fica furioso com os nossos pecados. Mas quando a gente ora, quando a gente se arrepende, quando a gente pede perdão para o Senhor, ele retira de nós aquela ira. Então, ele deixa de ter
ele deixa de ficar bravo conosco. Amém? Versículo 4. Restaura-nos mais uma vez, ó Deus, nosso Salvador, e desfaz o teu furor para conosco. Deus, ele é o Deus de restauração. Deus, ele restaura sentimentos, ele restaura todas as coisas na nossa vida. Então, ele restaura o nosso sentimento, ele restaura o nosso coração, ele restaura a nossa vida espiritual. Glória a Deus. Talvez neste momento você está se sentindo quebrado, para baixo, distante do Senhor, talvez por algum pecado, por algo que você tenha feito. Amém? Só que Deus, ele restaura as nossas vestes, ele restaura a nossa vida espiritual, ele nos restaura. Basta a gente se colocar diante dele da forma que a gente está. Amém? Glória a Deus. Versículo 6. Acaso não nos renovarás a vida, a fim de que o teu povo se alegre em ti? Deus, ele é o Deus que traz a renovação. Aquele momento que às vezes a gente está triste porque a gente pecou, a gente está triste porque a gente não tem certeza do perdão de Deus. E quando a gente recebe o perdão de Deus, que a gente sente que foi perdoada, então ele renova a nossa alegria. Então a gente volta a ter alegria no Senhor. Amém? Glória a Deus. Versículo 7. Mostra-nos o teu amor ao Senhor e concede-nos a tua salvação. Sim, Deus, ele nos perdoa e nos salva por amor a nós. Por puro amor a nós. O Senhor Jesus se entregou naquela cruz por mim e por você, para a gente poder receber o perdão, receber a justificação e receber a vida eterna por amor. Deus nos perdoa por amor, para nos dar a salvação por amor. Glória a Deus. Versículo 8. Eu ouvirei o que Deus, o Senhor, disse. Ele promete paz ao seu povo, aos seus fiéis. Não volte eles à insensatez. Somente em Cristo a gente encontra a paz. E somente quando a gente está liberto do pecado, a gente consegue verdadeiramente encontrar a paz. Porque o pecado, ele nos prende. Quando a gente peca, a gente está preso no inimigo. A gente está preso em cadeias espirituais. E quando a gente é liberto do pecado, a gente está livre. A gente está livre em Cristo, a gente encontra a verdadeira paz em Cristo Jesus. Amém? E do versículo 9 ao 13, né? Que mostra que Deus está sempre pronto para nos salvar. Perto está a salvação que Ele trará aos que o temem, e a sua glória habitará em nossa terra. Deus sempre está perto de nós. Quando nós pecamos, Deus continua ali perto de nós. Só que muitas vezes a gente se afasta de Deus, a gente não consegue estar na presença de Deus. Igual lá em Gênesis, Adão e Eva. Adão e Eva estavam lá no jardim, bonitinho. Deus descia para conversar com Adão e Eva todas as tardes ali no jardim. E Adão e Eva conversavam com Deus ali, ó, cara a cara. Mas quando Adão e Eva pecou, que eles ficaram nus, o que eles fizeram? Eles se esconderam. A Bíblia diz que eles se esconderam de Deus. E Deus desceu e sentiu falta e perguntou: aonde que vocês estão? Então não é Deus que se afasta da gente. A gente se afasta de Deus. Ou vocês acham que o Deus, como todo-poderoso, como o Criador do céu e da terra, não sabia que Adão e Eva ia pecar? Eu acredito que Deus sabia que Adão e Eva ia pecar. E quando Adão e Eva pecou, Deus já sabia. Mas mesmo assim, ele desceu até o jardim para conversar com seus filhos. Só que Adão e Eva se escondeu. Então a gente não deve se esconder do Senhor, não deve, por mais vergonhoso que seja. Sim, quando a gente tem o Espírito Santo do Senhor, que a gente erra, que a gente peca, a gente sente vergonha. A gente sente vergonha de errar, a gente sente vergonha de ter desagradado ao Senhor. A gente sente vergonha porque o Espírito Santo de Deus nos incomoda. Então a gente sente vergonha enquanto a gente não pede perdão. Todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus é assim. Então, enquanto a gente não pede perdão, que a gente não se sente perdoado, a vergonha não passa. Só que, e aí? Eu pequei, eu tô com vergonha, eu vou deixar de orar porque eu tenho vergonha? Eu não posso, porque senão eu não vou ter o meu perdão. Eu não vou ser justificada. Então, meus irmãos, minhas irmãs, por mais que a gente erre, por mais que você peque, por mais que você fale, por mais que você faça algo que desagrade o Senhor, não fuja da presença dele como Adão e Eva. Porque Deus sabe o que eu vou fazer, Deus sabe quando que eu vou pecar. E mesmo assim Ele está do meu lado. E mesmo assim Ele estará do meu lado. Amém? Glória a Deus.
Versículo 10. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão. A fidelidade brotará da terra e a justiça descerá dos céus. O Senhor nos trará bênçãos e a nossa terra dará sua colheita. A justiça irá diante dele e preparará o caminho para os seus passos. Glória a Deus, aleluias. A justiça de Deus, ela é maravilhosa. A fidelidade e a bondade de Deus também, ela é maravilhosa. Aqui diz que o Senhor nos trará bênçãos e a nossa terra dará a sua colheita. Sim. Glória a Deus, aleluias. Quando a gente se arrepende dos nossos pecados, que a gente realmente tem uma verdadeira mudança de caráter, porque o arrependimento não é só você falar que se arrependeu, chorar aos pés do Senhor, receber o perdão e fazer tudo de novo. O verdadeiro arrependimento, ele vem do caráter. Do caráter. O Novo Testamento diz que o João Batista, quando ele estava pregando no deserto, que os fariseus vieram até ele e falaram que queriam se batizar, ele disse: tem que ter mudança de comportamento. O verdadeiro arrependimento, aleluia, tem que ter mudança de comportamento. E quando a gente se arrepende, quando a gente pede perdão para o Senhor, quando a gente recebe a justiça do Senhor, que Deus vê que a gente realmente se arrependeu, que Deus vê que realmente vai haver uma mudança de caráter, porque Deus nos conhece, Ele tem prazer de nos abençoar. Às vezes, quantas pessoas que são ex-traficantes, que são ex-garota de programa, que são ex-estupradores, que são ex-assassinos, e a gente vê que tem uma vida boa, tem uma vida próxima, tem uma vida abençoada. É porque se arrependeu do pecado. Reconheceu que errou, teve encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Aleluia. Se arrependeu verdadeiramente. O Senhor Jesus, Ele vai perdoar. Ele vai perdoar, por mais que seja difícil a gente... Nossa, mas essa pessoa matou não sei quem. Mas se ele se arrepender verdadeiramente, aleluia, se ele buscar a face do Senhor, se ele tiver o verdadeiro encontro dele com o Senhor Jesus, ele vai se arrepender. E ele vai confessar o pecado. E o Senhor Jesus vai perdoar. E o Senhor Jesus vai trazer as bênçãos para ele. Porque ele vai se tornar um filho de Deus. Porque é o filho e a criatura de Deus. Todo aquele que confessar o pecado, todo aquele que for perdoado, se torna filho do Deus Altíssimo e tem direito a todas as bênçãos do Senhor. Não importa o passado, porque Deus, ele não vai mais olhar o passado da pessoa. Aleluia. Deus não vai perdoar o passado da pessoa. Glória a Deus, porque a pessoa errou, vai ser lançado ali no mar do esquecimento. Glória a Deus. Teve uma vez que eu escutei, foi nas redes sociais, mas eu estava vendo uma pregação de uma pessoa e nos comentários estava, mas ela é ex-prostituta, ela era ela é ex-prostituta. Ela foi no passado, quando ela servia Satanás, ela era prostituta. Mas quando ela teve o encontro com Deus Altíssimo, aleluia, que ela se arrependeu do pecado, se declarou, confessou o pecado, glória a Deus, o Senhor Jesus a perdoou, a justificou. Então o Senhor Jesus não olha mais ela como uma ex-prostituta, olha ela como uma serva do Deus Altíssimo com direito à herança e às promessas do reino dos céus. Glória a Deus. As pessoas gostando ou não gostando, as pessoas julgando ou não julgando, porque ela pediu perdão para o Senhor. Glória a Deus. Igual a Bíblia diz a mulher adúltera, que foi pega em adultério. Ela foi levada pelos sacerdotes no meio da praça para ser apedrejada. Todo mundo quis tacar pedra nela, mas o Senhor Jesus foi o único que esteve com ela. O único que poderia julgar não julgou. Ele a perdoou e disse, vá em paz e não peques mais. Glória a Deus, aleluias. Essa é a verdade em Cristo Jesus. Ele perdoa todos aqueles que se arrependem. Todo aquele que se arrepende do pecado se torna filho do Deus Altíssimo, direito à herança, direito à promessa. Aleluia. Direito à salvação, glória a Deus, porque foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, porque ele renovou aquela alma, porque ele lavou aquelas vestes vermelhas do pecado, aleluia, do sangue da mancha do pecado. Ele deixou aquela roupa, aleluia, mais branco do que a neve, glória a Deus, aleluias. E ele olha para a gente com amor.
Ele não lembra de nada que eu fiz, ele não lembra do meu pecado. Ele não lembra do seu pecado. Então você também não deve lembrar do seu pecado. Vai ter momentos que Satanás vai colocar na sua mente, no seu coração. Nossa, mas eu já fiz isso. Repreende em nome do Senhor Jesus. Porque o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Libertador, glória a Deus, aleluias, nos perdoa. E Ele nos julga, Ele não joga na cara. Então a gente também não deve nos julgar. Também a gente não deve ficar relembrando o pecado. Mas a gente deve sempre vigiar para não pecar novamente. Sempre estar buscando na palavra. Aleluia. Não é impossível, é difícil, mas não é impossível você ter uma vida santa, você ter uma vida sem pecado. É você buscar na oração, é você buscar no jejum, é você buscar nas madrugadas, é você buscar na consagração, é você buscar na palavra, porque a palavra de Deus mostra o que a gente está fazendo de errado, o que a gente está fazendo de certo. No momento que a gente está lendo a palavra que está escrito, não adulterarás, e você vai olhar e você vai assim, nossa, mas o Espírito Santo de Deus vai falar. Por isso que é importante a gente ler a Bíblia do começo ao final. Eu sempre li a Bíblia muito picada, eu sempre li Mateus 1 aqui, depois Gênesis ali, aí a história de José ali, aí eu terminava a história de José, começava Daniel, e na verdade eu não entendia nada. Mas o Espírito Santo de Deus me trouxe para mim poder ler a Bíblia do começo de Gênesis capítulo 1, vou até Apocalipse. Eu vou levar acho que uns 2 anos para ler, mais de 1 ano para ler. Porque eu leio em torno de 1 ou 2 capítulos por dia. Mas é assim eu vou sendo transformada pouco a pouco. Ali eu vou sendo transformada pouco a pouco. Não adianta querer ler tudo de uma vez e não entender absolutamente nada. Porque assim como lá em 1 Reis, capítulo 17, aleluia, Deus manda Elias ir para o deserto. E lá diz que o corvo levava um pedaço de pão, um pedaço de carne, de manhã e à noite, a porção certa. E a palavra do Senhor é a mesma coisa. Se a gente lê pouco, a gente não recebe, a gente não se alimenta. Se a gente lê muito, a gente não entende. A gente tem que ler na proporção certa. Ler todos os dias na proporção correta. Não adianta eu querer ler a Bíblia toda em um dia e no outro dia não ler nada. Não, é proporção. Assim como o corvo, aleluia, levava a porção certa. Glória a Deus, aleluias. Um pedaço de pão, um pedaço de carne para Elias não passar fome ao anoitecer, ao entardecer e ao anoitecer, a porção certa. A palavra do Senhor é a mesma coisa. Nós devemos orar na proporção certa, porque todos os dias as bênçãos do Senhor através da oração, através da palavra, não vai servir para amanhã. É para hoje, para hoje. Glória a Deus, aleluias. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Se eu pecar hoje, eu vou e peço perdão para Deus. Se amanhã eu cometer o mesmo pecado, eu não posso falar, não, mas ontem eu pequei, ontem eu pedi perdão. Não, tem que ser hoje de novo. Nem se for para falar, Senhor, olha eu aqui de novo errando. Mas tem que ser hoje de novo, porque a porção é hoje. A porção do arrependimento tem que ser hoje, aleluia. A porção do perdão tem que ser hoje, aleluia. Então, com Deus é todos os dias. É uma vida de busca, uma vida de entrega. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então, se você pecou, se você sabe que pecou e não pediu perdão para Deus ainda, peça perdão para Deus. Peça perdão para Deus, liberte dessa vergonha e peça perdão para Deus, porque Deus, ele sabe que a gente peca. Só que não adianta a gente só pensar em pensamento, olha, Senhor, me perdoa. Não, tem que declarar. A palavra do Senhor diz, aquele que declarar, aquele que confessar, não aquele que pensar que pecou. Não, tem que confessar que pecou. Aleluia. O Senhor Jesus está para voltar. E se o Senhor Jesus voltar e a gente estiver com pecado não confessado, a gente vai ficar aqui. E vai sofrer aqui. E vai sofrer sem o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus está aqui na terra, enquanto o Senhor Jesus ainda não volta. O dia que o Senhor Jesus voltar, o Senhor Jesus vai retirar o Espírito Santo. Porque o Senhor Jesus deixou o Espírito Santo justamente para nos ajudar a caminhar na salvação, até a salvação. Glória a Deus, aleluias. Então, se você não pediu perdão ainda, peça perdão para Deus. Peça perdão para Deus, porque a gente peca no falar, peca no pensar, peca no agir, a gente peca nas atitudes, a gente peca o tempo inteiro. Então, sim, é o tempo inteiro pedindo perdão para Deus.
é o tempo inteiro pedindo perdão pelas falhas. É o tempo inteiro pedindo para o Espírito Santo nos revelar, nos mostrar o que a gente deve fazer para poder agradar ao Senhor. Amém? Peça perdão. Se você ainda não pediu perdão, peça perdão para o Senhor Jesus. Que a sua oração, todos os dias, que você separe um tempo para poder orar e para poder pedir perdão para Deus. Porque o perdão nos liberta. Aleluia. O perdão nos liberta do pecado e das garras de Satanás. Amém? Grandioso Deus, eterno Pai, eu entro agora na tua presença. Senhor, te glorifico, te exalto e te louvo por esta palavra. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, me perdoa, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falas, perdoa as minhas transgressões, perdoa as minhas atitudes, perdoa os meus pensamentos, perdoa o meu falar. Glória a Deus, Pai. Também te peço em nome de Jesus que neste momento, Senhor, eu te apresento cada um que está escutando este vídeo, Senhor. Eu te peço em nome do Senhor Jesus que o Senhor possa perdoar cada um, Pai. Perdoa as falhas, perdoa as transgressões, perdoa os pecados, Papai. Perdoa falar, perdoa agir. Perdoa, Senhor, aquilo que deixou de fazer. Perdoa aquilo que fez e não te agradou. Nos perdoe, Senhor Jesus. Papai, nós nos apresentamos ao Senhor com nossas vestes vermelhas de sangue, Pai, do pecado. Glória a Deus. Mas que o Senhor possa nos lavar e deixar nossas vestes mais brancas do que a neve. Aleluia, Pai. Pois o Senhor se entregou naquela cruz para isso, Pai. Pois o Senhor se entregou naquela cruz, aleluias, para nos salvar e para lavar as nossas vestes, Pai. Senhor, restaura as nossas vestes, Pai. Restaura, restitui a nossa alegria em Ti, aleluia, Pai. Restaura a nossa fé, glória a Deus, aleluia, Pai. Restaura a comunhão com o Senhor, glória a Deus, Pai. Aqueles que são afastados do Senhor porque pecaram, Pai. Que eles possam se voltar para Ti a partir deste momento, glória a Deus, aleluia. Pai, que o Senhor possa restaurar a alegria do Teu povo, como diz a Tua palavra, Senhor, aleluia, Pai. E que onde há tristeza venha reinar a alegria, onde há choro venha reinar a alegria, o sorriso, glória a Deus, Pai, o riso. Onde há dor, Pai, venha reinar a paz, a tranquilidade, Pai. Onde há dúvidas, venha reinar a certeza, aleluia, Pai. Onde há o pecado, Senhor Jesus, venha reinar a justiça, Pai. Oh, glória a Deus, aleluia, meu Pai. Que o Senhor possa lançar os nossos pecados, Senhor Jesus, no mar do esquecimento, Pai. Que o Senhor possa repreender toda ação de Satanás contra as nossas vidas, contra o nosso pensamento e contra o nosso coração, meu Pai. Para que a gente esqueça que pecou, assim como o Senhor já esqueceu. Aleluia, glória a Deus, Pai. Senhor, que o Senhor possa alcançar vidas, Papai, que o Senhor possa perdoar todos os teus filhos neste momento, Pai, que são afastados da tua presença, Pai, que são usados por Satanás, aleluia, Pai. Entra, Pai, com o teu perdão, entra com a tua misericórdia, entra com a tua graça, entra com a tua paz, entra com a tua justiça, entra com a tua cura espiritual. Glória a Deus, aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, Pai. Oh, Senhor Jesus, nos perdoa e nos fortaleça neste caminho, nos fortifique neste caminho, Senhor Jesus. Obrigada, meu Pai, por todas as coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. É que eu te peço neste momento, eu já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, aleluias. Meu irmão, minha irmã, tenha uma noite abençoada para a glória do Senhor e até amanhã de manhã com o nosso momento de oração, né? Iniciar o nosso dia entregando tudo nas mãos do Senhor, amém? Deus te abençoe, Deus te guie, Deus te ilumine, tenha uma noite abençoada, né? E até amanhã para a glória de Deus, fica na paz.